Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui, deixando mais um vídeo na presença do Senhor. Amém? Hoje nós vamos falar da passagem do filho pródigo. Aquele filho que abandonou o direito de estar ao lado do seu pai. E resolveu dar um passeio, né? Neste mundo, e depois caiu-se em si em tudo que aconteceu com ele. Então a passagem vem falar do filho pródigo, que fala assim, né? Sem perca de tempo, vamos ler a mensagem do Senhor. E o que o Senhor vai falar e que vai colocar no meu coração para administrar para vocês aí do outro lado. Amém? E diz assim, a parábola do filho pródigo, né? Lucas 15, versículo 11 em diante. E um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dar-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles e a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado todo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Olha, o perigo que temos de abandonar a Deus. Ou o perigo que nós temos de antecipar as coisas. Mas o Senhor, Ele diz nesta noite para nós que Ele sempre estará de braços abertos para nos salvar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Peço aos irmãos, né, que deixe seu like, seu dedinho para cima, o dedinho para baixo. Se não gostar, não tem problema, cada um tem a sua escolha, né? E a sua opção de pensar, né? E se inscreve no canal da Irmã Rosa, como todo mundo já sabe, né? Para saber que o conteúdo está chegando na sua casa, está sendo conteúdo bom. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor nunca deixou de ser um alimento espiritual para o ser humano. É a melhor comida que nós comemos, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque são alimentos que sacia a nossa alma, o espírito e o corpo físico. Ele também precisa da palavra do Senhor, não é verdade? Não é só a comida material que vai nos sustentar, mas a espiritual também, ela é o melhor alimento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, para você saber que ela é o melhor alimento, aqui o Senhor vai dizer para você, né? Vai te mostrar que a palavra dele é o melhor alimento. Ele vai te provar aqui na palavra para você saber. Olha onde que ele prova, olha. Continuando ainda na parábola do filho pródigo. E foi e chegou-se a uma dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher os seus estômagos com as bolotas que o porco comia, e ninguém lhe dava nada. Amém? Tá vendo? Ele sentia muita fome, ele sentia muito desejos de se alimentar, de comer. Mas aí você pergunta ou você acha, meu Deus, mas se ele estava com tanta fome, por que então ele não se alimentou daquela comida, né? Daquela comida que os porcos comiam? Por que se alimentou daquelas bolotas do porcos?
Naquela época, né, lá atrás, né, nesse tempo, os porcos não comiam como comem hoje, lavagem, né? Naquela época, os porcos comiam um alimento jogado para eles que era mais sucessivo, né, naquele tempo, né? Hoje que, né, é diferente. E ele olhou aquilo lá, ainda que o estômago dele pedisse, ele não se achou conveniente comer aquilo. Mas por quê? Né? Por que aquele filho, ele se achou no direito de pedir a sua herança para o pai? Antes, né? Antecipou. Porque ao certo, os filhos esperam o pai partir para pedir a sua herança, para dividir a sua herança em testamento. E ele logo já pediu ao pai, né, que desse a metade da sua herança. E aquele pai foi como? Rígido para ele? Não. Aquele pai fez o que o seu coração desejava. Não era o desejo do pai. Era a vontade do pai dar a herança para o filho depois de sua morte em testamento. Mas o filho resolveu querer antes. E aquele pai, de bom agrado, de bom coração, repartiu a sua herança e falou: toma, filho, o que é seu, toma o que é seu por direito. E mais à frente da palavra, o 17, a gente vê que, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Poderia ser também a comida física. Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão? E eu aqui perecendo, desejando as bolotas do porco? Não, peraí, eu vou voltar, né? Aí ele caiu em si. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. Oh, glória a Deus! Muitas das vezes a gente abandona a casa do pai. Mas Deus está falando casa, né? Tanto material quanto a espiritual. Mas nós vamos falar espiritual. Ele sentiu o desejo de comer as bolotas do porco. Ele podia ter comido porque estava com fome. Concorda? Ele podia ter comido porque ele estava com fome. Né? Você vê as pessoas quando anda pela rua, né? Os meribundos, né? Vamos colocar assim. Eles pedem a comida, ou às vezes espera o restinho para poder comer, ou então às vezes fica esperando uma migalha cair para poder ir lá e comer. Mas aqui o filho sentiu desejo de comer, mas quando olhou aquela comida, né, aquela comida dos porcos, ele falou: meu Deus, meu pai, eu abandonei a casa do meu pai e agora estou sentindo necessidade. A necessidade. Eu não quero alimentar a minha vida física. Eu quero alimentar a minha alma espiritual. E aquele filho, ele lembrou de coisas que o pai ensinava para ele na palavra. Na palavra. E aquele filho falou assim: e caindo em si, disse-lhe: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. O Senhor Jesus disse na palavra dele que ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida, ele é a água da vida. Ele sacia a nossa fome e sacia a nossa sede. E ele falou: quantos na casa do meu pai tem abundância de pão? E eu aqui, perecendo, querendo comer as bolotas do porcos. Porque naquela cidade houve fome depois que ele gastou todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza.
né? Fez tudo o que tinha de fazer, provou-se do mundo da forma que ele queria provar. Mas depois, a barriga doeu. O estômago doeu. Tanto o físico como o espiritual. Mas o espiritual falou mais forte do que o físico. E o 18 fala: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Olha que palavra, igreja. Que palavra, né? Quantos abandona a casa do pai? Quantos sai da casa do pai? Quantos sai da igreja e depois não tem mais força para voltar para a casa do Senhor? E quando resolve voltar para a casa do Senhor, não tem essa coragem que esse filho aqui teve. Eu vou guardar minha vergonha, eu vou esconder minha vergonha e vou chegar perante meu pai e vou dizer para ele: Pai, eu pequei contra ti. Eu errei, pai. Eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, pai. Mas ele, o pai, com muita sabedoria, pai, né? Quando ele chegou, quando ele veio até o pai usou de sabedoria. Então aqui ele estava pensando o que ele ia falar com o pai. Quando ele levantou de perto dos porcos, caiu em si e falou assim: ei, pá. Nesse momento, nessa hora, eles estão, né, louvando, cantando, orando para comer o pão, dando uma palavra. Nesse momento eu estaria lá com eles. O que eu estou fazendo aqui? Não é essa comida que meu pai preparou para mim, não foi essa comida que foi preparada para mim. Eu vou levantar, eu vou chegar até meu pai. Ele pensando: eu vou chegar até meu pai, eu vou dizer para ele: eu pequei contra ti, pai. Olha, eu não sou digno de chamar, não sou digno mais que o Senhor me chame de filho. Ele pensando. Aí você pergunta: mas eu chego na igreja, sento no banco e falo com Deus. Ou às vezes chego na igreja, sento no banco, não falo nada porque a igreja é livre. Eu posso entrar quando eu quero. Eu posso, né? Se eu quiser voltar para Jesus, eu volto. Se eu não quiser, eu não volto, porque Jesus me recebe de braços abertos. Não preciso chegar no pastor e falar pro pastor onde foi que eu pequei, onde foi que eu errei. Não preciso falar pro pastor da forma, qual foi o dia que eu pequei, ou quando começou o pecado entrar na minha vida. O pecado entra na nossa vida quando nós começamos a murmurar. Murmurar. Aí você vai dizer assim: mas que isso, irmão? A Bíblia aqui também fala sobre a murmuração daquele irmão. Já é um pecado. Já começa a transgredir a palavra do Senhor. Aqui o filho, o mais velho, diz: pai, eu estou tanto tempo com o Senhor aqui. Nunca transgrediu uma palavra do Senhor. Mas naquele momento, ele transgrediu a palavra do Senhor. O pecado de murmuração são muitos dentro da igreja por esta questão. Que quando o filho sai para fora, ou quando se desvia por causa de alguém, ou quando se desvia por causa do pecado, ou porque vive de engano na casa do Senhor. E a palavra de Deus diz: aquele que vive de engano na minha casa não prevalecerá. Ele não prevalece. Uma hora, ele vai ter que se declarar. Uma hora, ele vai ter que se declarar. Não aguento ficar mais dentro da casa do Senhor de engano. Aí, quando é a hora que ele, escorrega devagarzinho. E quando vê, está lá fora. Começa a fazer coisas que não deve. Quando vê, já está lá fora. Vou pegar tudo que é meu e vou sair da igreja. É assim.
E aquele filho pensou que ele ia falar com o pai. Pensa, 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 pensa. Porque quando nós oramos ao Senhor, quando nós falamos com o Senhor, quando nós vem lá de fora do mundo de novo, entra para a casa do Senhor, pensa, não, eu vou voltar para a casa de Deus, vou fazer uma aliança com Deus, e essa aliança não vai ser quebrada. Eu vou voltar para a casa do Senhor, vou falar para Deus que a partir de hoje eu sou uma mulher de Deus. Eu vou falar para Deus que a partir de hoje eu não ando mais nesse mundo aí com meus amigos. Quando vê, tá lá fora de novo. Então aquele filho parou e pensou, caiu assim. E o 19 diz assim: já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me com um dos teus trabalhadores. Ele quis ser como o trabalhadores do teu pai. Porque o trabalhador do teu pai tinha abundância de pão. Vamos colocar aqui que eu não estou falando do pão material, mas eu estou hoje administrando a palavra como se fosse o pão espiritual. Eu poderia até falar o pão físico, o pão material, que nos alimenta a nossa fome, mas eu estou falando aqui hoje do pão espiritual. Então aqueles trabalhadores, eles tinham hora para tudo, tinha hora para comer, tinha hora para sentar na mesa, tinha hora para levantar, tinha hora para orar. Eles tinham hora para tudo. Então, quando ele pensou que os trabalhadores do pai tinha tanta abundância, então por quê? Ele já sabia como que era a regra entre o pai e o filho e os empregados. Tinha empregado que orava, tinha empregado que pregava, tinha empregado que intercedia naquele momento, tinha empregado, louvado seja o nome do Senhor, que partia o pão para dar o alimento que era da Santa Ceia. Tinha uma abundância. E ele parou e pensou. E ele falou, vou falar para o meu pai ainda. Pai, não precisa chamar de meu filho, não. Faz somente um dos seus empregados, porque ele tem regalia. Os seus empregados têm regalia, porque eu sei, porque eu também fui patrão deles. Eu fui patrão deles, então eu sei que eles têm regalia, pai. Só deixa eu ser como os trabalhadores. Imagina, um filho querendo ser como os trabalhadores, como os empregados. Significa que ele sabia que o pai e eles também, antes de abandonar a casa do pai, tratavam os empregados muito bem. Tinha uma boa convivência com os empregados. Para desejar, porque ele podia estar lá desejando as bolotas do porco e comer. Saciou a fome dele, vai continuar trabalhando. Mãe, não. Ele, não quero saciar o meu estômago, eu quero saciar o meu espírito. Eu vou correr para o meu pai. E vou dizer para o meu pai que eu pequei contra ti, pai. E vou dizer para ele, não sou digno mais de ser chamado teu filho. E vou dizer mais para ele, faz-me como dos teus servos. Não precisa me colocar dentro de casa como filho, mas me põe lá como os empregados e me faz como seus empregados, pai. Porque o senhor tratava os empregados muito bem. Então, eles tratavam os empregados muito bem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa só deseja estar no lugar da outra quando é bem tratada, quando é bem compreendida, quando é bem alimentada, quando é bem sucedida, quando é valorizada. Então ele sentiu necessidade de ser como os empregados. E mais embaixo ele diz também o 20: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se no pescoço e o beijou. Oh, glória a Deus, aleluia. E ele veio, fez uma viagem e chegou até o pai. E o pai estava o esperando todos os dias. O pai ia lá na beira do portão e ficava esperando o seu filho voltar. E quando o filho resolve voltar de longe, o pai observa o filho.
E o filho observa o pai. E o filho corre. E o pai corre e se encontra os dois. E ali se abraçam. E se saudam. Com um abraço e com um beijo de cariciosa, um beijo de felicidade ao filho. O beijou o seu rosto. Que alegria te ver, meu filho. O beijou a sua testa. Que alegria ver você, meu filho. Beijou a sua cabeça. Que alegria ver você, meu filho. Como eu estava com saudade de você, meu filho. Aleluia. Assim é na casa do Senhor. Assim, quando nós juntamos tudo que nós temos na casa do Senhor, que é a palavra, que ela vale muito, muito, muito mesmo, a gente junta essa palavra e sai. Quando chega em casa, joga a Bíblia do lado. Já não me pertence mais. Por um momento você abre, depois o Espírito se afasta da gente, a gente não tem mais entendimento. Aí você coloca a Bíblia no canto, ou então abre no Salmo 91 ou no Salmo 23 e deixa ali, a Bíblia ali. Mas Deus quer mais. Quando você entra pela casa do Senhor, Ele quer mais. Ele quer te honrar. E eles te saudaram. E o filho lhe disse, pai, olha, ele pensou. E quando chegou perto do pai, ele refletiu seus pensamentos e o repetiu. E foi sincero. Então, quando você pensar em entrar na igreja, está afastado, desviado, não consegue ter força para entrar. E quando entra, quer falar para Deus. A partir de hoje, eu vou ficar na igreja. A partir de hoje, eu não uso mais tal roupa. A partir de hoje, eu não uso tal, né? Vamos colocar assim, tal algo que possa prejudicar-me a aparência-me com Deus. Quero servir-se o Senhor com sinceridade e dignidade. De repente, aquela pessoa veio 3 dias na igreja, 2 dias, depois vai embora. Ele não. Ele pensou e depois ele refletiu o que ia falar com o pai. E quando viu o pai, que o pai o abraçou e o saudou com beijo de alegria, ele falou para o pai. Aleluia. Mas o pai disse ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa e vestindo-o por dele e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Né? Então, nós lemos 23, o 23 e o 24. Pulamos o 23, né? Lemos o 22 e o 24. E pulemos o 23. Para encurtar um pouquinho. Esse meu filho estava morto e agora reviveu. Quantas vezes, né? Dentro da casa do Senhor, nós pensamos que estamos mortos, né? O desviado entra na casa do Senhor, que estão afastados da presença do Senhor, e acha que Deus não está vendo ele mais, que Deus não está enxergando ele mais. Mas o Senhor está dizendo, como aquele pai viu de longe, avistou de longe o filho dele. Aquele meu filho. E eu vou correr e vou abraçá-lo. E quando você entra na igreja, o Senhor se alegra. Aquele é meu filho. Quanto tempo que eu não vejo ele? Aquele meu filho que aceitou hoje, que levantou suas mãos cansada e disse que não ia mais estar nesse mundo, se alimentando dessas bolotas dos porcos. Então, esse meu filho veio hoje buscar o alimento. O alimento espiritual. Por que eu estou falando? Porque a Bíblia fala que ele, né, quando teve fome naquela cidade, ele desejou. Ele foi conversar com o homem do campo e logo o homem do campo disse, vai trabalhar no campo, vai cuidar dos porcos. E logo chegou o alimento dos porcos. Por isso que eu estou dizendo que está dentro da palavra, da igreja. E ele desejou comer aquela comida. Mas quando nós saímos do mundo para entrar na casa do Senhor, nós deixamos de beber, fumar, prostituir,
andar nos vícios, andar em fornicação. Nós deixamos as coisas deste mundo para buscar a espiritual. É por isso que Deus, né, simboliza, né? Nós simbolizamos as bolotas dessa forma, que nós comemos o que for lá fora. A gente não se importa com mais nada. É cigarro, é bebida, é cachaça, é vícios, é drogas. Então a gente não se importa. É prostituição, é fornicação, é andar com pessoas que não traz para nós, né? Uma alta confiança, entendeu? É a gente cair num adultério e morrer para Deus, entendeu? Louvado seja o nome do Senhor, a nossa alma perecer. Então são essas coisas que nos conduz à perdição. E quando nós resolve se arrepender, a gente quer voltar para a presença do Senhor. É o direito de nós todos estar na casa do Senhor e buscar-me a palavra para saciar a nossa sede, a nossa fome. Amém? Então é por isso que eu estou falando, porque eu estou acompanhando o que está na Bíblia. Aleluia! E aquele pai diz, traz as melhores roupas, traz tudo para ele. Tá? Traz um anel também e coloca no seu dedo. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz nossas vidas. Aleluia. E diz mais aqui. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Olha para você ver. Aí veio o filho mais velho, né? Veio o filho mais velho e perguntou, né? E ele falou, esse filho meu estava morto, perdido, né? Estava perdido. Morto espiritual, tá, igreja? Estava morto espiritual, perdido nesse mundo aí, filho. E ele retornou para casa. E ele falou palavras bonitas. Ele falou, pai, eu não sou digno de ser chamado mais seu filho. Eu pequei contra ti, pequei contra o céu, pequei contra a terra. Pai, eu não sou digno de mais nada. Me faz como teu servo. E o Senhor disse, não, eu vou fazer você ainda como meu filho de novo. Eu vou te limpar, te lapidar, eu vou te lavar, eu vou te vestir, eu vou colocar o anel na sua mão de novo como respeito. Vão te respeitar como servo do Senhor. E aquele filho, dignado, saiu de perto do pai. E logo, né, o filho foi e falou, mas respondendo ele disse ao pai, eis que eu sirvo há tantos anos, nem nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Já começou o pecado da murmuração. Ele não deveria nem ter murmurado, ele deveria ter se alegrado com o pai. Muitas das vezes na casa do Senhor nós murmura porque fulano entrou hoje. Nossa, fulano estava lá no mundo. Fulano estava lá no mundo. De repente entrou na igreja, voltou para a presença do Senhor, o pastor já colocou até cargo. E eu estou aqui tanto tempo na casa do Senhor. Não transgrido a palavra do Senhor. E o pastor foi lá e aí fez, né, coisa que só Jesus sabe. E voltou e o pastor deu um cargo para ele. E eu estou tanto tempo aqui, mas meu filho, você está tanto tempo na casa do Senhor, você já tem o seu passaporte para ir para o céu. Você já tem a sua identidade para ir para o céu. Aquele que se afastou, desviou da presença do Senhor, já estava precisando recuperar, né, a sua dignidade, a sua confiança para com Deus. E aquele filho, achando que já não tinha mais, né, transgredido a palavra, dali aquele momento, aquela murmuração, ele fez como todos os demais. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado? E ele lhe disse, filho, tu sempre estarás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Ah, o irmão entrou agora na igreja, a irmã entrou agora na igreja, a jovem entrou agora na igreja. Já está cantando um grupo de louvor, já está, né? Já está regendo a irmã, já está regendo irmãos. Aquele irmão, meu Deus, e eu aqui há tanto tempo esperando uma promessa, esperando uma oportunidade, nada.
E o Senhor fala com você. Há tanto tempo que você está na casa do Senhor com Ele. Será que Ele não pode salvar de novo que se afastou da casa e voltou? Será que não pode se alegrar com Deus porque aquele filho estava morto, perdido e voltou para a casa do Pai? Como é maravilhoso quando a pessoa se encontra a casa de Deus e entra pela porta da igreja, ainda que chorando, ainda esperneguiando, mas ele entra e diz: Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o meu Pai, eu não sou nada, eu não sou digno de ser chamado meu filho, não sou digno de ser chamado teu filho, não sou digno, me perdoa, pequei contra ti, contra o céu e contra a terra, Pai, mas eu estou aqui e vim te pedir perdão. Faz-me conforme aquele servo que o Senhor tem. Não me põe nem dentro de casa, me chama de filho, mas me coloca lá como servo, me chama de servo. Não, vai ser como filho. Você ainda para mim tem muito valor, então você ainda tem muito valor para Deus. E Jesus fala que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Há alegria no céu. Então hoje tem alegria nos céus. Porque hoje o filho está voltando para casa. Tem alegria no céu, porque hoje o filho está se arrependendo dos seus pecados. Hoje o filho cansou de ficar neste mundo comendo dessas bolotas. Hoje o filho cansou. Ele estava perdido e foi encontrado e voltou para a casa do Pai. E só Deus mesmo para ter misericórdia. Então há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Não vamos murmurar, vamos se alegrar. Vamos orar para Deus libertar. Vamos orar para Deus salvar, aleluia. E o final todo aqui fala que ele disse-lhe: filho, tu sempre estarás comigo. Então eu estou sempre com Deus, nós vamos estar sempre com Deus. Porque nós nos afastamos. Quem se afastou é aquele que pediu a sua parte da herança e saiu e gastou com tudo aqui lá fora. Quantos exemplos a gente vê artista sair da presença do Senhor e gasta tudo que tem lá fora? Aí quando vê que não consegue mais voltar para a casa do Senhor, começa a arrumar uns ardinhos para chamar a atenção, para ganhar seu dinheiro. Quanto artista a gente vê perecer, quantas pessoas a gente vê sair da casa do Senhor e não voltar mais. E se um desses voltar, agradece a Deus, louve, cante, ore, cuide dessa alma, zela por essa alma, porque nós estamos com Deus há tanto tempo. Quantos anos de cristão você tem? Quantos anos de cristão você tem dentro da casa do Senhor? Aqueles não. O que voltaram para a presença do Senhor está começando de novo a caminhar, a gatinhar. Então você seja sábio, aleluia, seja sábio. E fala aqui: mas era justo alegarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Foi justo, né? Mas era justo se alegrarmos. É justo a gente se alegrar na casa do Senhor. É justo. Porque o Senhor diz que até Ele se alegra quando um pecador se arrepende. Até Ele. Então é justo nós se alegrar. É justo ficar feliz. Oh, glória a Deus. Meu pai, eu passei lá na curva lá, aquele irmão estava caidinho lá, né? Meu pai. Olha, eu entrei ali no mercado ali, o irmão estava ali pedindo, né, uma ajuda. Agora o irmão já está aqui. Eita glória, é muita glória, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos parar e vamos pensar, né? Vamos, assim, não vamos ter atitude daquele filho que saiu da casa do Senhor, mas vamos ter atitude do pensamento que ele teve, né? Eu vou chegar perante meu pai e vou pedir perdão para ele, vou dizer que eu pequei contra os céus e contra a terra e contra ele. Que eu não sou digna mais de ser chamado seu filho.
Se tu não me quiser colocar sentada no banco, pelo amor de Deus, me põe lá no finalzinho daquele banco. Não tem problema. Mas o Senhor disse, não, você não vai sentar lá no finalzinho do banco, não. Traz uma sandália para ele, traz uma roupa, traz isso. Traz um anel também para colocar no dedo dele. Simboliza respeito. A sandália, a palavra, a roupa, né? A santidade. E eu estou aqui, meu filho, para se alegrar contigo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que os irmãos possam ficar com essa palavra, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória de Deus, né? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos lutar, né? Vamos buscar essas almas que estão perdidas lá fora. Vamos buscar, vamos resgatá-las. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu só tenho que agradecer a igreja. Amém, igreja? Agora até o próximo vídeo. Tenha uma boa noite e Deus seja louvado em nossa vida, em nosso meio e em nossa casa. Amém?